E agora a gente muda de assunto para falar sobre a união entre poesia e história. É o livro Oswaldão Obséquios Pantaneiros, que parte das memórias da autora e de seu pai para falar sobre o comportamento e a vida de quem nasceu e mora no Pantanal. Hoje a gente conversa aqui com a responsável por fazer essa junção e contar essa história, a escritora Raquel Anderson. Boa tarde, Raquel. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Boa tarde a todos os telespectadores. Um grande prazer estar aqui com vocês. Raquel, me conta como é que foi esse processo de usar um personagem tão próximo de você, seu pai, para contar uma história que é muito mais ampla, né? Que é a história do Pantanal, do pantaneiro. Como é que foi esse processo? Foi muito estudo e foi muito mexer na história do seu pai. Eu imagino que deve ter mexido muito com emoção também, né? Sim, sobretudo porque ele já é falecido, né? Quando eu lancei o livro já era falecido há 12 anos. Então você mexe com emoções, né? Que estavam guardadas um pouco nesse caninho da alma. E eu sou historiadora por formação acadêmica. Em razão disso, a observação para um historiador é uma grande referência. Ele, como meu pai, por razões óbvias, era a minha referência imediata. Então, eu utilizei ele como personagem para falar desse homem pantaneiro que viveu no Pantanal. A geração dele há mais de 50 anos, quando não existia ainda a tecnologia. Eram homens que aprendiam com a lua, né, que tinha uma relação visceral com a natureza, toda uma simbiose, né, e a tratativa da elegância que esses homens todos tinham, que era grandiosa, né, essa elegância, eu até faço um relato no livro, dizendo sobre a etimologia da palavra, né, que é o atributo de ser eficaz e simples. Como esses homens pantaneiros, como toda essa exuberância pantaneira tem no seu bojo, né, essa é a sua maior referência que nós temos. E isso remete à poesia, remete ao encantamento, a extrair as belezas, as levezas da vida desse cenário. Eu ia te perguntar justamente isso. A gente estava conversando antes sobre como é difícil hoje em dia a gente ter esse treinamento no olhar para enxergar o belo no que é simples, né? Porque a vida do pantaneiro é isso, é muito simples. Como é que foi esse seu processo? E por que usar a poesia para tratar a história? Ao longo da vida eu vi este homem, né, pantaneiro, se movendo com essa simplicidade. Né? Essa é a sua autêntica relação com a natureza, né? A autenticidade é o traço mais marcante, mais belo que existe nas pessoas, sobretudo nesse homem pantaneiro, porque ele estabelece essa relação com a natureza, né? E assim, eles se misturam com a natureza. Em alguns momentos o homem, o animal, a natureza, eles são uma coisa só. Então, eles aprendem a extrair, por exemplo, no passado, nesse período em que eu abordei, que trata-se aí de mais de 50 anos, esses homens, eles não tinham recursos próximos, eles eram padres, juízes, curandeiros, eram tudo. Eu falo isso no poema, inclusive, né? Então, é essa forma como eles se colocam, essa simplicidade fez com que eles tivessem sabedoria, porque é justamente com esse olhar da simplicidade, do saber olhar a vida, é esse entendimento que dá sabedoria às pessoas. Raquel, vamos sair um pouquinho do tema e falar um pouquinho do processo de construção do livro, porque é o seu primeiro livro publicado aos 52 anos. Exato. Traz muito aquela ideia de que a gente não deve abdicar, né, os nossos sonhos, as nossas vontades, não tem essa coisa de idade. Como é que foi esse seu processo? Porque é preciso ter coragem também, abrir mão de ter vergonha, não é verdade? De falhar. Exato. É um processo de maturidade, né? Quando nós temos maturidade, nós abdicamos um pouco desses padrões, né? Do ego, né? Exatamente. A gente sai desse lugar comum, né? Da vergonha, né? Desses parâmetros que se tem, que são um pouco engessados de como a gente conduz a vida. Então, eu tinha uma inquietude, né? Eu não sabia exatamente o que era, mas eu tinha um dom. Assim, sempre fui uma grande observadora, sempre gostei muito de música, de ler, sempre fiz muitas leituras, até pela minha formação. E chegou um dado momento que eu estava assistindo a um documentário da Helena Meireles, que é uma cantora que recebeu o Guinness, uma senhora muito humilde, com esses traços da simplicidade, né, que é um ícone nosso, uma grande referência. E eu vi nela, né, nessa entrevista, essa simplicidade e essa autenticidade, que eu falo muito nisso, que grita nessas pessoas. Então eu passei a escrever, porque eu identifiquei nela e no meu pai esse traço marcante de pessoas que viveram no Pantanal. Foram essas duas fontes de inspiração. A partir daí eu comecei a escrever, não parei mais. Agora, sobre a publicação, sobre a forma de publicar, sobre a sua coragem em publicar, você acha que o seu prêmio
Você ganhou um prêmio no ano passado ao escrever um poema sobre a Maria Bethânia. Você acha que aquele seu prêmio te incentivou a ter um pouquinho mais dessa dose extra de coragem, de arriscar? Sim, enormemente, né? A Bethânia, o ano passado, fez 70 anos de idade, fez 71 ontem, e 51 anos de carreira. Então, foram feitas uma série de atividades culturais alusivas a essas datas que são muito emblemáticas em homenagem a ela. Uma delas foi esse prêmio para o livro que se chama Poesias para Maria, e eu me inscrevi, né, e acabei ficando entre as 25 escolhidas. O poema se chama Menina de Trancinhas, que é um doce relato sobre uma infância pantaneira. Claro, isso motivou demais, né? Eu fiquei muito feliz, foi uma injeção de ânimo que me fez continuar. Para autoestima é bom, né? Para ter essa coragem. Agora, para encerrar, esse daqui é o livro. Vamos ver aqui, gente. Tá aí. Oswaldão, Obséquios Pantaneiros. Esse poema da Maria Bethânia tá aqui também? Sim. E onde o livro pode ser encontrado para quem se interessou, Raquel? Nas livrarias Culturas. Nas livrarias Cultura aqui de São Paulo. Estou passando por São Paulo, estou aproveitando para divulgar o seu trabalho. Quem gostou pode procurar qualquer livraria Cultura e vai achar o seu livro lá. Exatamente. Muito obrigada, viu, Raquel? Sucesso no seu projeto. Obrigada, obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde.